Nós estamos gratos ao Senhor por ser parte desse projeto de plantação da Igreja Cristã Evangélica aqui em Curitiba. Estamos com fé no Senhor de que em breve estaremos juntos novamente, podendo cultuar ao Senhor. Que esse tempo seja abreviado e que nós possamos, então, estar todos juntos novamente. Deus nos abençoe. Bom dia, graça e paz. Que bom a gente poder começar mais um mês de julho, e com uma nova série para compartilhar, um novo momento, e vai ser uma minissérie em 4 episódios. Eu sou o Felipe Pessoa, sou pastor da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, e que bom poder ter você aqui com a gente. O tema dessa série do mês de julho vai ser o manifesto. Certa vez perguntaram para Jesus, ou um grupo de pessoas, na verdade, conversando com ele, e uma pergunta veio durante aquela conversa, durante aquele diálogo. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Todos tinham uma resposta para dar acerca daquilo que outras pessoas estavam dizendo sobre ele. João Batista, um dos profetas que ressuscitou, então Jesus respondeu para aquelas pessoas com outra pergunta: e vocês, meus discípulos, vocês que andam junto comigo, quem vocês dizem que eu sou? A resposta naquele momento veio de um intrépido Pedro, que responde para ele algo que não vinha de Pedro, mas vinha do próprio Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com a escrita de João, retrata algumas afirmações do próprio Jesus sobre si. 7 delas. São 7 afirmações de quem eu sou, ou Jesus dizendo, eu sou. Dessas 7 afirmações, nós iremos trabalhar algumas durante esse mês de julho. Talvez 4 ou 5. 4 são certeza. Vamos ver se a gente consegue aí um bônus durante o mês. E trazer essas afirmações sobre quem Jesus é muito importante para esse momento nosso, Igreja em Plantação, um grupo que nós temos chamado de Grupo Base, para que esse momento seja real, seja verdadeiro, seja profundo, como de fato o Evangelho e o cristianismo é. Eu quero te convidar, te pedir para você pegar então aí o seu texto, a sua Bíblia, se possível for, na forma impressa, se não, da maneira como você tiver aí à sua disposição, e abrir comigo no texto de João, capítulo 6, e versículo 25. O tema dessa série é o manifesto. Primeiro episódio, eu sou o pão da vida. Jesus dizendo que ele é o pão da vida. João, capítulo 6, versículo 25, nós vamos ler na sequência. Versículo 25 de João 6 diz assim: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse:
em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por este tempo de cantarmos a palavra, quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, pela exposição do texto que vai ser trazida agora. Deus, que nós possamos ser despidos de toda e qualquer tentativa de dizer quem é o Senhor e que venhamos ser revestidos dessa afirmação sua própria de quem o Senhor é. Ajuda-nos, Senhor, durante esses episódios dessa série, para que possamos, em nome de Jesus, olhar, ver, conhecer mais do Senhor. Eu oro no Teu nome. Amém. Amém. Quem Jesus é para você? Quem é Jesus para a sua vida? Quem é Jesus para as pessoas que estão diante de você? Jesus, ele é mais um, de acordo com aquilo que a multidão estava falando, ou Jesus é tudo na história da sua existência? João é um discípulo um tanto diferente dos demais, porque até na sua forma de retratar, até na sua forma de mostrar e escrever acerca do seu mestre. Ele retrata Cristo como Deus, enquanto outros vão mostrar Cristo com as suas outras facetas. João, ele mostra Cristo como sendo o próprio Deus. João está se dirigindo para um grupo de cristãos gentios que estavam provavelmente ali na Ásia Menor, e ele está mostrando, por base aqui da sua escrita e lendo o seu evangelho, o evangelho de Jesus de acordo com a sua escrita, que as pessoas estavam acostumadas, ou elas no mínimo sabiam fazer a relação entre as festas comuns ao judaísmo e aquele novo momento contemporâneo à época daquilo que Jesus estava vivendo. Ele mostra um Cristo, o Cristo de Deus, participando de pelo menos 7 momentos ou grandes festas, 7 grandes aparições, 7 sinais miraculosos de Jesus são mostrados dentro do Evangelho de acordo com João. Vemos então que João ele tinha essa proximidade. Ele de fato escreve um evangelho bem teológico, ao mesmo tempo também com uma poesia, que é um pouco daquilo que nós vemos na sua linguagem. Eu diria, né, na minha simples opinião, que é o evangelho do coraçãozinho, né, porque a gente vê um zelo, um amor, um carinho nas palavras de João acerca de Jesus. E é dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, que o próprio Jesus vai falar sobre quem ele é, e João vai retratar isso e vai trazer isso para nós. Pois bem, o capítulo 6 é um capítulo bem extenso. O capítulo 6 de João é um capítulo, inclusive, bem teológico. Existe aqui um momento onde Jesus ele vai multiplicar os pães. A multidão está reunida, os homens estão reunidos junto com as suas famílias, estão escutando Jesus numa campina, e de repente aquelas pessoas se veem com fome, os discípulos nada têm para poder oferecer, uma alta quantia de dinheiro não seria suficiente, de acordo lá com o seu discípulo Filipe e outros que são questionados.
não seria suficiente para poder alimentar toda aquela multidão. Mas então, o relações públicas, né? Aí, fazendo uma relação aí ao social media, né? O relações públicas de Jesus, o seu discípulo André, tem ali um menino que tem alguns pães e alguns peixes, e ele é apresentado, e tendo Jesus dado graças, multiplica aqueles pães e peixes, e toda aquela multidão se farta. Existe ali uma plenitude, a satisfação do seu corpo e da sua matéria. O capítulo 6 começa com essa referência de pães sendo multiplicados. Jesus, ele, ao ver que a satisfação do alimento físico é com aquelas pessoas, e notando e entendendo que aquelas pessoas, então, vão pegar Jesus e vão alçar ele ao status de rei aqui na terra, Jesus, ele se afasta daquela fama, Jesus, ele se cancela. É o autocancelamento de Jesus. Ele sai de cena e ele vai, então, para um local afastado, para um local distante, para poder orar. Agora, o que é bem interessante é Jesus atravessando o mar e ele vai andar por sobre as águas. Uma outra manifestação incrível, extraordinária, fantástica de Jesus, porque os seus discípulos saem na frente, já andaram alguns quilômetros ali no mar, navegando, e Jesus, ele vem então andando por sobre as águas e encontra os seus discípulos. Eles o recebem, o mar está revolto, quando o recebem se acalma, o encapelar do mar, né? Uma canção, um hino tão famoso que nós gostamos de cantar. E agora, quando chegam na outra margem, num outro dia, no dia seguinte, tendo atravessado ali o mar de Tiberíades, agora começam um novo momento, um novo diálogo. As pessoas então chegam até Jesus e, tendo encontrado, veja o versículo 25, tendo encontrado Jesus do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Veja a curiosidade desses seguidores. A pergunta da multidão abre o caminho para todo o discurso de Jesus. Mestre, quando o Senhor chegou aqui, o senhor não entrou no barco, nós vimos, só tinha um barco. Como é que o Senhor chegou aqui, sendo que eles saíram antes? Então, a pergunta deles estava ligada ao tempo e à forma, pois a curiosidade pelo miraculoso não diminuía facilmente. Olha só que interessante. A curiosidade por aquele milagre que havia acontecido não iria diminuir de qualquer maneira. Era preciso que algo mais acontecesse. Ou eles queriam ver algo mais. A sua curiosidade, ou a curiosidade daquelas pessoas, era latente, era evidente. Então, veja só, sequência, versículo 26. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Essas pessoas, clara e evidentemente, foram reprovadas por Jesus Cristo. A atitude curiosa delas nada mais é do que uma demonstração carnal da sua curiosidade. Veja que na fala de Jesus há uma reprovação, há uma negação do que eles perguntam. Por quê? Porque Jesus, ele conhece o coração. Os segredos do coração de cada uma daquelas pessoas era evidente. Jesus, na sua presciência e onisciência, ele sabia de fato o que aquelas pessoas estavam querendo saber. E esconder ou não revelar
aquilo que estava de fato em seus corações, diante de Cristo, era impossível. Os milagres ali eram evidentes, ou o milagre era evidente. Mas aquelas pessoas não queriam simples e meramente aquele milagre que Jesus estava querendo, ou o maior milagre, que era a salvação. Veja que Jesus fala, vocês estão me buscando não por causa de uma coisa, mas porque vocês se fartaram. Porque vocês estão satisfeitos, porque vocês tiveram pão, e vocês tiveram peixe, e vocês puderam então fartar o seu corpo. Olha só a mudança agora e Jesus já orientando eles de uma outra maneira no versículo 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Agora, Jesus está falando de um momento, ou nós encontramos aqui um verbo que salta aos olhos e que nós precisamos de uma atenção sobre ele. Trabalhar. Trabalhar não por aquilo que vai perecer. Trabalhar não por aquilo que perece. Trabalhar não por aquilo que acaba. Trabalhar não por aquilo que se finda. Trabalhar não por aquilo que essa terra ou tudo que nela vai comer, por assim dizer, que vai acabar. Não, mas trabalhar por aquilo que é eterno. Trabalhar por aquilo que é espiritual. Por quê? Porque o alimento que de fato importa não é o alimento que perece, mas é o alimento espiritual que vai nos produzir ou tem produzido para nós a santificação que é necessário para a nossa vida eterna. E é fato que existe um trabalho mundano. Há quem diga, e talvez não, certamente eu sou um desses, que nunca trabalhou antes, nunca antes na história trabalhou como agora. Talvez você seja essa pessoa que está trabalhando muito mais do que antes. Porque, de fato, existe um trabalho a ser feito. Existem considerações a serem feitas acerca de tudo aquilo que existe. O seu salário, se você não tivesse ele, te faria falta? Como é que isso como isso tem afetado você de alguma maneira? A ausência do trabalho para muitas pessoas tem sido muito difícil. E Jesus está alertando aqui, olha, existe sim um trabalho mundano, mas o trabalho ou o alimento espiritual, trabalhem para ter esse alimento espiritual, que vai produzir para vocês ou que vai dar para vocês a vida eterna. É fato que o trabalho edifica, dignifica o homem. E nós precisamos trabalhar, precisamos prover a nossa casa, sustentar o nosso lar, a nossa família, né? Aos solteiros ainda. Eu espero que você case, mesmo no meio da pandemia. Eu tenho, falo assim, cara, tudo bem, você quer adiar um pouco, tudo bem, adia um pouco, mas case, trabalhe, continue vivendo, não pare, porque esse momento vai passar. Nós cremos e convicção pessoal, e tenho falado isso para cada um de vocês aqui do nosso grupo, base da plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, que esse momento vai passar. A saudade está grande, nós queremos estar perto um do outro. Temos que trabalhar, mas, sobretudo, trabalhar por esse alimento espiritual que vai nos dar a vida eterna. Veja o versículo 28. Então lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Veja aqui o desejo de conhecer, o desejo de aprender um pouco mais. Porque se no começo do diálogo daquela conversa, do discurso, da oratória de Jesus, se no começo estava estranho entender sobre Jesus, fazer essa analogia com o pão, com o alimento que perece, um alimento espiritual para a vida eterna, agora eles já não estão mais tão ignorantes no sentido de não conhecer mais o assunto.
Agora eles já entenderam um pouco mais, já conheceram um pouco mais daquilo que Jesus está falando e eles voltam a perguntar: que faremos? Que faremos então para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde para tentar elucidar e ensinar mais e atender esse desejo de aprender daquela multidão que lhe está arguindo, lhe está perguntando. Olha o versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Veja só, boas obras. E se você não assistiu, se você não ouviu a primeira série que nós tratamos aqui sobre liberdade em Gálatas, eu recomendo que você faça, que você ouça ou assista no YouTube, enfim, todas as nossas plataformas digitais. Você pode acessar elas, são podcasts, está em várias plataformas. Você vai ver sobre essa questão das boas obras. E Jesus vai dizer que a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Olha que interessante. A obra de Deus é a fé. É a fé naquele que o próprio Deus envia. Jesus Cristo é o manifesto. Jesus Cristo é a manifestação do Deus encarnado. Jesus Cristo é aquele que havia sido prometido. Ele é o cumprimento, ele é o cumprir da promessa que o Pai havia feito. Jesus em carne, encarnado, é a manifestação do Deus, é a plenitude da glória de Deus sendo mostrada, sendo apresentada para aquelas pessoas. Pessoas que até aquele momento ainda não entendiam. Não entendiam sobre a promessa que havia sido feita, não entendiam sobre crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque Jesus, quando ele diz eu sou, ou Deus diz eu sou no Antigo Testamento, na primeira aliança, ele fala eu sou o que sou, ponto. Eu não preciso adjetivar isso. E agora o que nós estamos vendo é essa plenitude da glória de Deus manifesta para nós, para aquele povo e para nós. Porque Jesus agora ele não é simplesmente o mensageiro, mas ele também é a mensagem. Ele é tudo em si próprio. Ele é a mensagem, ele é o mensageiro, ele é quem vai trazer a mudança, a transformação que aquele povo precisa. Então essa é a obra de Deus. É crer naquele que Deus enviou, a saber, o próprio Jesus Cristo. Então eles disseram, versículo 30, que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Olha só, mais uma vez, uma curiosidade. Novamente, a vontade de querer saber mais daquelas pessoas, só que mais uma vez, é uma curiosidade incrédula. A incredulidade naqueles homens fica notória aqui nesse momento. A multiplicação miraculosa dos pães evidentemente não produziu um efeito interior. A multiplicação dos peixes, dos pães, não produziu de fato o efeito que Jesus gostaria que tivesse sido produzido, ou pelo menos, aquele momento não era o tempo para isso. Então era necessário que a palavra, o próprio verbo, João ele vai fazer essa afirmação no capítulo 1, o verbo encarnado, a palavra encarnada vai precisar ser explicada, exposta, à medida que aquelas pessoas fossem expostas, confrontadas pela palavra, elas então passariam a entender quem de fato Jesus era. Olha só, mais uma vez, todo aquele milagre que Jesus houvera realizado há pouco tempo, há um dia atrás, talvez um pouquinho mais que isso, agora ainda não era suficiente, porque a curiosidade daquelas pessoas novamente era incrédula, era sem fé,
Produziu simplesmente uma aparência e uma mudança externa. E Jesus ele estava querendo não simplesmente uma mudança exterior, uma satisfação desse corpo terreno pecaminoso, de natureza pecaminosa, sujeito a doenças, a vírus, a morte, mas Jesus ele queria uma transformação interior para a vida eterna. Um alimento, ele queria prover alimento, ele queria ser o alimento para toda a vida. E ele vai dizer isso. Veja o versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. A afirmação continua dessas pessoas falando sobre aquilo que aconteceu lá no deserto. Quando o povo é liberto, quando o povo, depois de estar cativo, agora está andante ou errante pelo deserto, na ótica própria, ou melhor, Deus faz com que isso aconteça para que eles aprendam. E agora eles estão comendo do maná, mas eles pensam que aquilo vem de Moisés. Então, fica claro aqui na leitura do texto. E Jesus ele não queria só ensinar para aquelas pessoas que ele era de fato o pão, o alimento que elas precisavam, como de fato, olha, aquilo que desceu do céu não foi Moisés que enviou, mas foi Deus, o meu Pai, que enviou para vocês. A provisão do deserto, do alimento físico, também foi um milagre que o meu Pai, o Deus de Israel, deu para vocês. Então, não é uma coisa e também não é outra. Vocês estão confusos. E mais uma vez Jesus vai falar, versículo 32, em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhe dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. É o meu Pai. Jesus ele acaba com aquela tentativa daquelas pessoas de qualquer mérito, até mesmo de Moisés, que foi aquele que deu sequência, né, numa aliança que havia sido feita lá com Abraão. O povo de Deus, o Israel de Deus. O maná de Moisés não era verdadeiro pão para a vida eterna, alimento que não perece. E de qualquer forma, não foi dado também por Moisés, mas por Deus. É isso que Cristo está ensinando para aquelas pessoas. E aquelas pessoas então elas estão passando ali, para fazer uma analogia com aquilo que Paulo vai dizer, abrindo apenas um parêntese nessa exposição, eles agora param de simplesmente consumir um leitinho espiritual, mas agora eles estão recebendo um alimento mais denso. Eles estão recebendo um alimento que vai dar, como diria lá no Nordeste, sustância. Um alimento que vai dar uma substância que não acaba. Que vai prover para aquelas pessoas, de fato, nutrição, contentamento. Você vai fazer, quando nos seus exames, você ali verifica através de um exame de sangue qual vitamina que está faltando. Não, está faltando um pouco de vitamina D, um pouco de vitamina C, um pouco de zinco, E aí você então vai na farmácia para manipular o remédio. Então aquela manipulação daquela medicação vai suprir uma falta de minerais, de vitaminas dentro do seu corpo. O que Jesus está fazendo ou mostrando é que ele é esse alimento. E quem provê esse alimento é o próprio Deus. E que a obra de Deus é crer em Deus ou naquele que Ele enviou. Que incrível entender isso, que Jesus ele vai aumentando a dose, aumentando a quantidade, ele vai racionando esse alimento à medida que as pessoas vão tendo curiosidade. E aquela incredulidade para alguns vai se transformar em ceticismo, mas para outros vai se tornar para elas a crença no coração e a confissão com a sua boca. Veja o versículo 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
Veja aí a origem de Cristo. O que desce do céu, aquele que foi enviado por Deus, aquele que é o pão da vida, aquele que é a própria vida. A origem está sendo mostrada. O Cristo de Deus está sendo apresentado. Agora não mais nas entrelinhas, não mais de uma forma difícil deles entenderem, não, mas agora vem uma afirmação. Vem uma afirmação fruto de uma curiosidade, sim, ainda incrédula, mas de uma curiosidade daquelas pessoas de quererem conhecer mais. Porque o sinal miraculoso, evidente e claro, ainda não havia sido suficiente para aquelas pessoas. Não havia produzido a transformação completa. Jesus ele está expondo a si próprio e à medida que as pessoas vão comendo, vão experimentando, elas vão então desfrutando daquele banquete. O desejo espiritual fica mostrado aqui, versículo 34. Então lhes disseram: Senhor, dei-nos sempre desse pão. O desejo daquelas pessoas é incrível. Senhor, dei-nos sempre desse pão. Nós queremos estar satisfeitos. Aqui há um desejo por satisfação. Há um desejo pela plenitude espiritual. Já há um certo entendimento daquelas pessoas, mas ainda continua incompleto. Elas já entenderam um pouco mais, mas ainda não está completo. E agora, olha isso. Versículo 35, Jesus responde então aquele pedido, o mesmo pedido que vai ser feito lá por aquela mulher: Senhor, dai-nos de beber. Lembra daquela mulher ali na beira do poço, uma mulher com quem Jesus não deveria conversar, ou pelo menos não era comum que aqueles povos conversassem, o pessoal da Galiléia, Samaria, um judeu conversando com uma outra? Não faz sentido. Senhor, dá-me de beber dessa água. Olha só o que esse povo está dizendo aqui. Senhor, dei-nos desse pão. Nos dá isso. E Jesus vai responder então: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. O compromisso total com Deus vai resultar em salvação total daqueles que se comprometerem. Não é pela metade. O que aquelas pessoas estão querendo agora é essa plenitude, essa satisfação. Assim como não há nada de parcial no fato de Deus dar a vida através do seu Filho Jesus, não pode haver também parcialidade em receber a Cristo. Você não se converte por si mesmo. Você foi convertido por Jesus. E isso não pode ser parcial. Isso não pode ser 1/3, 2/3. Precisa ser completo. Esse deve ser o seu desejo, porque a afirmação de Cristo para aquelas pessoas é exatamente essa: Eu sou o pão da vida. E se você se alimentar de mim, se você comer, participar desse corpo, desse pão que eu sou, quem vem a mim jamais terá fome. Há uma pergunta que nós precisamos fazer para esses dias. Será que nós temos nos alimentado daquilo que perece ou daquilo que é eterno? As nossas doações, quando nós pedimos para que sejam feitas, nós pedimos alimentos perecíveis ou não perecíveis? A linha daquilo que nós estamos estudando e vendo aqui, começando a meditar sobre essas afirmações, sobre o manifesto de Jesus, sobre se eu sou. Será que tem sido... será que tem alguma coisa a ver com esse momento que você está vivendo? Você tem falado sobre aquilo que você acha ou você tem falado sobre aquilo que Deus fala que de fato Ele é? Eu sou, Jesus disse, eu sou o pão da vida. E aquele que vier a mim jamais terá fome. A mensagem que nós precisamos comunicar para essa sociedade, para Curitiba, para o Paraná, para o Brasil, para o mundo, é essa: Jesus é o pão da vida. É claro e é fato que muitas pessoas não vão entender. Então você talvez vai precisar começar um pouquinho antes.
mas você vai precisar fazer essas afirmações. A sequência do capítulo 6 vai mostrar que as palavras, ou Jesus como esse pão da vida, vai causar um extremo desconforto nas pessoas. Por quê? Porque não é todo mundo que vai se agradar desse paladar. Jesus veio para agradar a todos, mas nem todos se agradaram deles. Então, em primeiro lugar, mostre Cristo da perspectiva de Cristo. Manifeste aquilo que Cristo manifestou. Fale daquilo que Cristo falou. Não é simplesmente de você. O seu testemunho pode ser muito bonito. A sua história pode ser muito bonita. Mas isso talvez, vou usar aqui, citar um autor que admiro, isso talvez seja um pré-evangelismo. É algo ainda inicial. Porque, de fato, o evangelismo ou o evangelho não é sobre a sua história, mas sobre a história de Deus, ou aquilo que Deus afirma sobre ele. O manifesto de Cristo, o eu sou de Jesus, é esse. E esse primeiro dia, esse primeiro episódio é sobre isso. Jesus dizendo que eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não vai mais ter fome. Que possamos entender isso. Em segundo lugar, trabalhe por aquilo que é eterno. Busque o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar. Trabalhe por aquilo que é eterno. Aquilo que perece, tem valor, pode ter. Até em certo sentido deve ter. Mas aquilo que de fato importa é sobre a salvação. É sobre o seu trabalho para que outras pessoas ao redor do mundo conheçam e saibam que Jesus é o pão que dá a vida, que alimenta. E aquelas pessoas que experimentarem, que entenderem isso, elas vão estar satisfeitas de uma vez por todas. E por último, em terceiro lugar, que você entenda que essa é uma responsabilidade, é um comprometimento que você deve ter. Não é para outro, é para você. É para mim, é para nós, numa igreja que está sendo plantada agora. De fato, muitos não se agradarão, mas nós não iremos alterar o menu. Nós não iremos alterar o cardápio. É o pão da vida. É de Jesus que temos que nos alimentar. O manifesto para a cidade, para a construção sociológica, filosófica, cultural, o manifesto é esse. Jesus é o pão da vida. Se você entendeu essa mensagem e quer conhecer um pouco mais, entender um pouco mais, entre em contato com a gente. Acesse aqui, nós iremos disponibilizar um material para que você possa ler um pouco mais, um contato para que você possa mandar para a gente, escrever para a gente uma mensagem, alguma coisa, mas não fique simplesmente com o alimento que perece. A vida é muito mais do que dinheiro, carro, casa, prédio. A vida é muito mais do que isso. A vida diz respeito a um Cristo, a Jesus, que morreu no Calvário para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. E é sobre esse Cristo que nós queremos pregar. É desse Cristo, Jesus, que nós queremos nos alimentar. Pai, eu oro com gratidão por cada uma dessas pessoas que ouviram este manifesto, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Que essa verdade fique incrivelmente nas mentes e corações de cada um dos meus irmãos. Que possamos, Pai, corrigir a nossa alimentação espiritual. Pai, que toda anorexia espiritual, Pai, seja repreendida agora em nome de Jesus. Que toda subnutrição, que toda bulimia espiritual acabe agora.
e que possamos, Pai, nos reeducar, que haja uma reeducação alimentar. Pai, nada de evangelho diluído, porque fora do evangelho não existe evangelho. É falso. Que nós possamos, Pai, nos alimentar do Senhor, experimentar do Senhor, viver o Senhor, para que não venhamos mais ter fome, porque o Senhor Jesus é suficiente. O Senhor é pleno e produz em nós a sensação de satisfação, o sentimento de completude, de plenitude. E é isso, Pai, é por isso e assim que eu oro nesse momento. Que cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem possam se alimentar do Senhor e possam experimentar, Deus, possam experimentar e se alimentar somente do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo é suficiente. Eu oro por Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, esse áudio, esse podcast, qual plataforma você estiver ouvindo, compartilhe com outras pessoas, vamos caminhar juntos nessa série, O Manifesto. Eu creio que nós podemos responder e devemos responder quem Jesus é. Jesus é o que para você? Deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, coloque aqui nos comentários para a gente saber de onde você está ouvindo, assistindo isso, e vai ser um prazer nós andarmos juntos durante essa minissérie. Deus abençoe sua vida, tenha um excelente dia.